Olá, bem-vindo a mais um episódio da nossa série de brand e marca, usando como exemplo aqui a MyClinic. E para isso eu estou aqui com um especialista na área, estou aqui com o Kleber Muniz, que você já conhece de outros episódios, e também estou aqui com o Rogério, que faz parte da nossa equipe, e para trazer uma boa novidade para todo mundo, né? Porque a gente sabe que a gente atrasou um pouco, a gente não atrasou, a gente tá no tempo certo, é que esse processo é meio Estava assim, refletindo. Estávamos refletindo, tem que levar no coração, é igual escolher nome de filho, gente. Vai escolher nome de filho, é complicado, é pra vida toda. Então, temos boas notícias, né? Notícia muito boa, notícia muito aguardada por todos nós. E vamos lá, né? Isso mesmo. E a notícia boa é que nós temos o nome, né, gente? Kleber, como é que é aí agora? A gente deu muito trabalho pra você? A gente sabe que deu. Na verdade, não foi um trabalho, foi um processo de reflexão. Porque existe uma série de fatores que precisam ser avaliados. Além daquela característica que a gente já definiu no posicionamento da marca e toda a estratégia que foi definida para a gente chegar até aqui, as reflexões a respeito da linguagem verbal da marca. O nome ele é um ponto extremamente importante, porque ele não pode ser uma escolha simplesmente baseada no gosto pessoal. Ela tem que ter uma série de critérios técnicos que devem ser avaliados, como o posicionamento, a pronúncia, a linguagem e uma barreira que é extremamente importante, ou um critério importante para ser avaliado, que é o INPI, para saber se realmente essa marca pode ser utilizada, as pesquisas das classes. Então a gente chegou aí num consenso de um nome que realmente pudesse ser enquadrado naquele tipo de serviço que vocês vão oferecer. E agora a gente parte por um momento importante de refletir de como que a gente vai construir essa história de fato, mas de uma maneira visual, né? Legal. E eu posso contar o nome para as pessoas? Claro, pode sim. O nome escolhido, gente, foi Iconic. Iconic Saúde, né? E a gente pode até falar um pouquinho sobre essa questão do nome. O Rogério fala um pouquinho para a gente sobre esse nome. O que foi levado assim, em consideração, que a gente refletiu. Todos aqueles critérios que o Kleber passou para a gente, para fazer uma tabelinha de pontuação, né? Mas fala um pouquinho sobre o nome. O que você achou? Eu acho que de todos esses elementos técnicos, assim, esse foi o nome que mais se sobressaiu, né, enquanto a gente discutia e falava um pouco sobre, né, como a gente ia definir isso. E uma das coisas que mais se destacou, além desses elementos técnicos na questão do nome Iconic, é justamente a parte conceitual de trazer isso de ser um elemento referência, um elemento icônico, né, na área da saúde, de você estabelecer justamente essa questão de ícones, estabelecer referências para diversos assuntos, né, que é pensar a saúde juntos. Então, juntos trazer esses elementos, trazer essas pessoas, essas referências para essa discussão, né, tão importante, para essa comunidade tão importante da saúde, que é justamente o propósito, né, a proposta dessa empresa. Se tornar uma referência de fato, né? E principalmente ter um nome que teoricamente, comumente, não é muito utilizado dentro desse segmento, para justamente ter uma diferenciação e um destaque dentro desse contexto de mercado, que é justamente a proposta. Porque o nome anterior ele causava muito essa confusão, não é isso? Porque o próprio nome ele já tinha uma conotação direta com clínica, então você tinha que ter um processo de aprendizado, de ensinar as pessoas que na verdade não é uma clínica, é uma comunidade. Então o objetivo era justamente sanar essa dualidade de interpretação e realmente ele ser muito mais característico e próprio, né? Ótimo. E depois, agora, né, que a gente já escolheu o nome, qual é a próxima etapa, Kleber? Olha, agora vem uma parte importante que eu considero muito legal, divertida, interessante, que é justamente o processo de tangibilizar isso de uma maneira gráfica, visualmente falando. Essa é uma parte importante porque quando nós pensamos em iconografia, a estética da marca é o primeiro fator de lembrança que as pessoas têm. Quando as pessoas visualizam uma identidade, um logotipo, as cores, elas já criam associações e essa associação ela leva para um outro campo de dimensão, que é a dimensão cognitiva. E dentro dessa perspectiva,
O primeiro ponto que nós consideramos importante, que é o VBI, que é o Visual Brand Identity, que é a gente construir, então, um cenário visual a partir disso. Claro que é importante a gente fazer uma releitura do cenário imagético que foi construído até aqui, através da MyClinic, com todo esse universo de cores, de elementos, de como se utiliza as publicações, todo o cenário visual, os estilos de ilustrações, como que é utilizado o tom de voz, a linguagem, e como isso se funciona diversificando em vários cenários. Quando a gente pensa em trabalhar com uma identidade visual, nós nunca vamos pensar numa identidade isolada, ou seja, ela sendo aplicada em um só lugar. Ela tem que ser construída como um sistema. Se a gente analisar, por exemplo, o logotipo da 3M, parece que ele não é tão interessante assim, isoladamente falando. Mas quando a gente percebe ele sendo aplicado nas suas plataformas, quando você percebe aquele logotipo gigantesco em um caminhão passando, em todas as suas linhas de comunicação, a gente começa a perceber que aquilo realmente é algo interessante. Então, a marca ela precisa ser construída de uma maneira intencional. E nessa intencionalidade, eu vou pensar sempre em um sistema onde que ela consegue ser consistente, mas ao mesmo tempo flexível. Ela consegue se adaptar aos mais diversos suportes de comunicação ou pontos de contato. Quando a gente pensa num redesign de marca, não necessariamente a gente está fazendo um rebranding, porque rebranding ele parte mais de um contexto estratégico de posicionamento, de realinhar a rota daquela marca dentro de um mercado. Uhum. E na reflexão desse rebranding, pode-se ter um caso de redesign. No caso da MyClinic, quando você tem uma mudança de nome, obrigatoriamente você já tem que ter uma outra marca. Então, essa é a posição que a gente está hoje de redesenhar uma marca. Então, a gente vai partir de outras referências, de outros conceitos, de outras características que a gente está respeitando a história que foi construída até aqui. Então, a gente está encerrando esse capítulo e começando um outro a partir de uma marca, né? Então, trazer um contexto que realmente vai evoluir. E a partir disso, a gente faz algumas análises, por exemplo, né, o que a gente deve manter dessa marca, a linguagem técnica humana, a consistência do uso de toda a identidade, o alinhamento com a comunicação, definir umas diretrizes de uso, de fato, trazer a lucidez da marca e fazer uma revolução de fato, né? Não é uma evolução porque a gente está começando um novo projeto. Uhum. Então, é de fato uma revolução porque é uma revolução de nome e é uma revolução também de um cenário visual. Dentro do contexto estratégico que a gente trabalha, existe um ponto extremamente importante que é o ponto do arquétipo. Então, quando a gente definiu a estratégia da MyClinic, a gente trouxe um cenário de que essa marca teria o arquétipo do sábio, do cuidador, porque justamente são conceitos que a gente vai trabalhar com essa ideia da consciência, de transmitir conhecimento, de pulverizar ideias, né, de trazer insights. Eu geralmente gosto muito de trabalhar com os arquétipos. Nos projetos a gente sempre gosta de delimitar um tipo de arquétipo, né, um único, mas nesse projeto a gente percebeu que a gente poderia ter um arquétipo principal e flertar com um outro que transmitia essa característica desse cuidado, né? Sempre a gente tem um briefing para ser trabalhado, né? A gente tem ali uma entrevista com o cliente para entender o que tem como anseio, como necessidade, né? E na verdade, trabalhar com marca você conseguir extrair uma ideia que está na cabeça de uma pessoa e você traduzir isso. Então, isso é muito louco, né? Desafiador. É extremamente desafiador. Você conseguir traduzir visualmente o que a pessoa está imaginando. Né? Então, é um desafio bem interessante. Né? Então, esse é o desafio que a gente tem, né, Rogério? Você que vai ser o cara desse processo criativo aí, esse desafio é interessante. Acho que esse desafio se torna maior ainda até porque frequentemente também não é só o que está na imaginação do cliente, né? da pessoa que tá fazendo o projeto ali com você,
mas também é entender que muitas vezes o cliente até não enxerga algumas necessidades do projeto dele que estão além até das coisas que ele já está imaginando. Então, fazer toda essa análise, fazer essas interpretações, fazer esses testes, entender essas necessidades é um processo bem, bem complexo mesmo. É exatamente isso. E o que eu acredito que a gente, dentro desse processo criativo, ao longo do tempo, um bom tempo aí trabalhando com vários clientes, desenvolvendo várias marcas, eu compreendi que, de fato, a gente precisa levar o cliente a imaginar aquilo que ele quer. E através da leitura do que a gente desenvolve da estratégia, do projeto, a gente começa a direcionar uns caminhos que claro que o nosso papel como designers é sempre surpreender o cliente, mas trabalhar com o processo de aprendizagem eu acho que é um processo muito mais legal, porque quando o cliente participa do processo criativo e ele se sente parte disso, lá no processo de aprovação isso se torna muito mais fácil, não se torna algo doloroso. Então, para isso, além da estrutura de briefing normal, né, de definição de cores, olha, eu tenho essas referências, eu tenho esses caminhos, eu gosto dessa tipografia, porque nem sempre o gosto pessoal do cliente é necessariamente aquilo que ele precisa esteticamente, porque isso é muito subjetivo. E aí, dentro disso, a gente faz esse processo de decupar os conceitos e tentar traduzir esses conceitos em uma linguagem visual, né? E aí, para isso, a gente utiliza um caminho que é um caminho de uma tabela que a gente faz extraindo as principais premissas do conceito da marca, dessas palavras-chave, como a gente pode traduzir isso em conceitos e desses conceitos, como nós podemos traduzir isso em imagens, em identidades visuais. E como que a gente traduz dinamismo visualmente falando? Cores variadas, movimento, linhas curvas, etc. Então, tudo isso são caminhos que a gente pode traduzir. Olha, como é que eu traduzo uma marca digital? Ela está muito mais voltada para o negócio de inovação, de tecnologia. Então, eu posso utilizar elementos tecnológicos, formas retas e circulares, tipografias diferentes, e a partir disso a gente conseguir trazer essa tradução. Então, dentro disso, a gente traz, então, como esses cenários podem ser traduzidos visualmente. Então, a gente traz exemplos de moodboards, por exemplo, no sentido de performance, a gente pode traduzir isso através de elementos circulares, formas orgânicas, que tenha movimento, que tenha uma estética que tenha uma gama de cores maiores, né? Que ela tenha esses elementos circulares e retos, e que as tipografias elas não necessariamente elas precisam seguir uma lógica formal, mas que ela tenha um sentido de sintaxe visual, mas que ela seja dinâmica. E a gente tem, por exemplo, um estilo que a gente traz aqui que é descomplicado. Ele é um estilo mais minimalista, com imagens mais limpas, com elementos gráficos muito mais, esteticamente falando, mais limpos, com elementos bem mais definidos, utilizando essas formas de uma maneira simplificada para as pessoas olharem e terem uma objetividade. Então, isso pode ser um tipo de tradução visual. Quando a gente fala, por exemplo, de proximidade, pode ser um caminho onde que a gente tenha elementos que trabalham com uma iconicidade, mas que traga pessoas para estarem dentro do processo, traduzir isso de uma maneira mais humana e etc. Ou a gente pode pegar tudo isso e colocar tudo num liquidificador e bater, porque eu preciso de humanização, eu preciso de elementos gráficos, eu preciso de uma estética definida. É claro que essa linha que eu estou apresentando para vocês não vão definir isso de uma vez, porque vocês precisam refletir sobre isso, né? O que melhor traduz a nossa visualidade, a nossa comunicação? E o que vocês acham disso? Acham que faz mais sentido? Vocês conseguem observar isso e materializar mais um caminho de marca? Eu acho que eu consigo visualizar, entender um pouco mais como que funciona, assim, de forma geral, que às vezes a gente só olha o logotipo e o nome e é isso. Já consigo ter alguma ideia de algumas questões de identificação do que o que eu acho que é o público, a comunidade. Mas, assim, no geral, eu acho que é isso aí. Sobre isso que você falou agorinha, sobre interar o cliente e aprendendo com ele durante todo o processo, acho que
o ápice disso tudo é esse momento que a gente está tendo aqui agora, né? De ver todo o caminho que a gente veio entendendo as nossas próprias necessidades, entendendo qual o caminho desse novo projeto que a gente precisa chegar. E foi tudo fazendo cada vez mais sentido, assim, até a gente chegar, né, nessas 5 características aí que são características que fazem parte do nosso projeto. E agora a gente chega, enfim, num momento que a gente tem que definir algumas principais, não que as outras vão deixar de ser parte, né, do conceito, do projeto, mas que realmente algumas precisam se destacar mais para evidenciar, né, e de fato destacar mais essa marca, né? Então, né, como eu falei, está tudo fazendo cada vez mais sentido. E eu gosto, assim, já dando spoiler, eu sei que eu vou refletir depois sobre isso, talvez vou até mudar, mas eu acho que eu olho um pouco assim para a MyClinic, eu vejo muita parte de performance, e eu gosto do multidisciplinar, mas ao mesmo tempo ele também me dá medo de virar uma bagunça dentro de não dominar esses elementos. De não dominar, da gente ter uma dificuldade de, às vezes, traduzir isso nas redes sociais, então de virar aquela coisa meio bagunçada. Então, eu acho que o multidisciplinar é super legal, mas eu acho que ele é mais desafiador do que os outros. Você tem mais elementos para trabalhar, exatamente. Para trabalhar. Então, com base nisso, eu gosto do performance. E tem um que é o digital. A gente tem o performance e o digital. E o digital. Performance e o digital são 2, assim, que eu acho que dá para traduzir bem, né? São 2 hipóteses. Que eu acho que dá para traduzir bem aquilo que nós queremos. Por ser uma comunidade totalmente mais digital, essas coisas, eu acho que faz sentido. Eu não sei o que você acha. Ainda vamos refletir sobre isso, mas só spoiler aqui pro pessoal de casa. Não, com certeza. Acho que faz todo sentido. O processo. O digital, ele traz um pouco mais esses elementos tecnológicos e a gente se estabelece muito, né, nesse meio digital, que é o principal ponto de contato, assim, do projeto com as pessoas que o projeto precisa alcançar, mas ele tem já também elementos um pouco que levam a essa leitura. Não pode ser esse o único caminho, porque para não ficar assim extremamente algo mais distante, já que a proximidade, a acessibilidade do conteúdo para a população tem que ser um fator também ali que a gente discutiu desde antes, para poder ser uma das características mais principais do projeto, né? Então, o digital, essa característica digital, com certeza é um dos elementos mais fortes, aliado também, por exemplo, à questão da humanidade. Eu acredito que a performance também traz um pouquinho dessa característica para o projeto, né? E qual é o objetivo? A partir dessa reflexão, vocês escolhem uma linha, ou 1 ou 2 linhas, não, gostaria de ter uma referência gráfica desse sentido e as visualidades dessa outra linha. Porque a partir disso você já vai ter um direcionamento visual de dizer assim, não, então a gente vai esperar algo próximo disso. Então o próximo passo é o quê? Definir, de fato, quais serão essas linhas visuais e a partir disso começar um direcionamento que é justamente o processo de começar a rascunhar essas ideias, de colocar isso no papel, de fazer pesquisas, de montar uma biblioteca visual para você ir se alimentando desses tipos de elementos de performance, se for essa linha escolhida, desses elementos tecnológicos, e a partir disso começar a montar um cenário visual e começar a fazer os primeiros rascunhos ali, de discutir aquelas ideias, de refletir dentro desse caminho. Logo depois, entra-se num caminho de construção simbólica mesmo. Que elementos simbólicos podem traduzir o nome da marca? Como isso pode ser concretizado de uma maneira estética e visual? Logo depois, vem um trabalho que é muito legal, que é a escolha tipográfica, né? De definição de tipografias que vão, através das suas formas, dos seus elementos, vão traduzir isso de uma maneira coesa, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. E tudo isso são caminhos interessantes. Um caminho que eu gosto e acho legal de ser trabalhado é pesquisar tipografias através também dos arquétipos. Então, a gente definir, por exemplo, como aquela marca pode ser trabalhada através
da comunicação, de marcas que estão dentro daquele mesmo cenário, eles podem transmitir esse conceito da marca, né, de como nós vamos traduzir a tipografia, como esses elementos podem ser trabalhados de uma maneira iconicamente falando. Então, a gente pode ter essas ferramentas que podem ser utilizadas, né? Uhum. Claro que, após a tipografia ser definida, a gente entra num cenário também de definir a paleta de cores, buscar referências de cores, que também é um suporte extremamente importante quando estamos falando de construção de identidade visual. É um elemento, a cor não é apenas um adereço, ela é um elemento de fato importante dentro da identidade, porque ela cria essas conotações, né? Tudo isso são caminhos importantes de serem construídos. Logo depois das cores definidas, é importante também se definir um padrão fotográfico. Por que o padrão fotográfico ele é importante? Para ele até mesmo direcionar como vocês vão utilizar os tipos de imagens que tem a ver com a marca de vocês. Quando vocês forem produzirem fotos, como vocês vão produzir essas fotos, qual o direcionamento interessante de serem trabalhados, os estilos, os tipos de frames, né, os tipos de enquadramentos, tudo isso é interessante ser trabalhado também no estilo de fotográfico, porque ele faz parte da identidade da marca. Por isso que é importante também se definir um estilo fotográfico. Além disso, a gente tem os caminhos visuais. O que são os caminhos visuais? É, na verdade, você conseguir agrupar tudo isso em materiais estéticos. Ou seja, como que eu trabalho logotipo, cores, tipografia, fotografia, patterns, tudo isso integrado dentro de uma forma. Então eu começo a visualizar como que aquele cenário visual ele se comporta dentro de um sistema, né, dentro de uma linguagem. Logo depois trabalha com os mockups para a gente simular como que essas aplicações vão ficar em copo, camiseta, uniformes, fachadas, etc. E as aplicações finalizadas, a gente entra num trabalho de entrar no manual de marca, que é justamente você colocar uma sistematização daquilo que foi construído, né? Geralmente o designer que desenvolveu a marca é ele que estabelece o que pode ser usado ou não como limites, né, como regras, padrão de cores, elementos tipográficos, a definição de pré-layouts, de como isso pode ser ajustado, organizado, como isso vai ser ajustado e utilizado como tipos de redução, como que eu vou utilizar isso em fundos monocromáticos. Tudo isso é importante ser definido para que a marca mantenha a sua consistência, mas que também ela tenha a sua flexibilidade, né? E logo depois vem um processo, né, que é uma característica de essa marca foi definida, começa-se de fato então um processo de implantação, mas isso aí é cenas para o próximo capítulo. Com certeza. É isso, Kleber, eu acho bem bacana. Agora vamos para a parte de colocar a mão na massa, né? De desenvolver a marca. Então a gente já tem esse fundo, esse background de conceitos, de definições. Vocês vão ter a tarefinha aí de definir a linha visual e a partir dessa linha visual começar a construção da marca. E aí, Rogério, alguma dúvida? Tá pronto? Começar a rascunhar. Não, acredito que está tudo pronto. Queria até agradecer mais uma vez aqui, Kleber, todo esse caminho que a gente fez aqui até agora. Uma aula, né, cara? É uma aula, um aprendizado, tipo assim, de que me coloca em contato com vários processos até... alguns deles eu já conhecia, outros não, mas até mesmo os que eu já conhecia tem um aprofundamento, um nível de detalhamento assim, que por mais que, igual a gente comentou no começo do episódio sobre o desafio também a gente fica munido de muito mais ferramenta, de muito mais conhecimento para poder enfrentar esse desafio, né? Então, por isso, queria mais uma vez agradecer você aqui. E é isso, acho que a gente está mais do que pronto e preparado e instruído, né, claro, para poder executar esse projeto aí com uma excelência absurda. É isso aí, eu tô ansiosa, gente. E falar que vocês têm liberdade artística, viu? Então, assim, eu falar, eu gosto do roxo, do verde água, mas, assim, eu sei que cada um tem o seu nível de área e expertise. Então, é aquilo que você falou, às vezes a pessoa tá muito apegada àquilo que não vai traduzir. Dizer que, por ter essa consciência, eu acho que vocês têm liberdade artística aí, então dá para vocês brincar bastante. Maravilha. Agora é mão na massa
e tangibilizar isso em algo visual e gráfico. Isso aí. E para você que ficou até aqui, não esqueça de se inscrever e acompanhar a nossa série, porque no próximo episódio, gente, já vai ter rascunho por aí, pelo menos. Já é hora de apresentar aqui os primeiros passos, né? Os caminhos, as possibilidades, pra gente discutir qual que vai ser a decisão visual, né? Bacana. Então é isso, até o próximo episódio e as redes sociais do Kleber, Lima e Muniz, também tá tudo aqui na descrição. Dá uma seguida lá que tem sempre conteúdos bem interessantes. E esses dias, gente, entra aqui nos bastidores, ele tava usando 2 marcas pra ir pra academia, viu? Adidas e Nike. Isso Verdade. aí, eu Foi acho o pior erro da vida. É imperdoável isso. Imperdoável. Obrigado, Kleber. Disponha, um prazer estar sempre aqui com vocês e esse processo de construção tem sido bastante legal porque a gente tem refletido, amadurecido e branding é isso. Branding é um processo de pesquisa, de reflexão, de intenção, de realmente construir marcas fortes e relevantes aí para o mercado. Isso aí, valeu. Obrigado. Até a próxima.